Jorlan se metendo em polêmicas. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Cedo ou tarde, o nosso All Day tá se metendo em alguma coisa. Seja pro bom, seja pro ruim, geralmente alguma coisa que envolve o seu treino. Bom, ele falou isso de forma muito aprofundada nesse vídeo de 20 minutos aqui. Eu já vi o vídeo todo. Eu, enquanto via, pensei em fazer o react, mas, cara, 20 minutos não vai ficar legal a dinâmica. Eu peguei e fui escrevendo a respeito do assunto. Então, a gente vai aprofundar um pouco os pontos que o Jorlan grava nesse vídeo aqui. Não vou distorcer absolutamente nada do que foi dito. Vou só fazer comentários em cima, uma opinião lúcida de quem vê isso tudo de cima. Tudo bem? Bom, o canal é o Mundo Marombeiro. Vou me inscrever para estar acompanhando as polêmicas, porque esse conteúdo engaja bastante, não é mesmo? Primeiramente, vamos entender aonde tudo começou. Começou aqui, eu acredito que tenha começado aqui, com esses stories do Biso. Do Biso falando aqui, ó, treino pesado que acham que a gente prega. Que seria aquela questão de colocar muita carga e fazer uma amplitude de qualquer jeito. O que é o treino pesado que a gente realmente prega. Carga extremamente pesada, ou melhor dizendo, uma carga pesada congruente com a capacidade do indivíduo, execução perfeita e proximidade real com a falha. De exemplo aqui, ele usa o fenômeno JP. Fenômeno é até difícil, né, falar fenômeno, porque o JP está nessa trilha há muitos anos, ele está construindo isso há muito tempo, muitos anos. Então não é, tipo, de ontem para hoje que ele ganhou essa força. E aqui, inclusive, esse uso dos elásticos aqui tá absurdo, hein? Pô, geralmente os elásticos eles são utilizados para dar um conforto na troca do movimento, né? Da fase excêntrica para a concêntrica. Aqui, o JP está dificultando ainda mais o movimento. Realmente é impressionante. E valorizando aqui as 5 de 5 para um exercício máximo desse, do que as 5 de 30 para um exercício muito reduzido em amplitude. Muito reduzido. Isso aqui com certeza é algo subótimo. Bom, vamos ver o que o Biso falou aqui. Se algum dia você já se perguntou o que o old school brasileiro fala que é treino pesado, é lesivo e adora inventar firula e técnicas avançadas. Tá aí a resposta. Tá, já vi muito Enzo executando leg press melhor que isso. E você? Bom, bem direto, né? Eu gosto do Biso, guys. Eu acho ele muito coerente com o que ele fala, com o que ele acha que é certo, com o que ele fala que é certo. E ele não tem papas na língua. Se ele não gosta, ele fala que não gosta. Se ele concorda, ele fala que concorda. Se ele não gosta e concorda, ele fala que não gosta e concorda. Vi, por exemplo, uma postagem do Fit, que tava lá os 80 quilos na remada curvada livre. O Dudu fazendo. O Biso colocou lá o comentário dele. Não vou com a cara desse moleque. Não gosto desse moleque. Mas ele treina bem pra caralho. Isso é verdade. Dudu Fit treina bem pra caramba. A discordância do Biso com o Dudu Fit, se eu não me engano, seria em relação ao uso dos Danones. O Biso acredita que ele usa alguma coisa e não é verdadeiro quanto a isso. Bom, aqui nós temos um comentário do Jorlan. Esse comentário é grande e me fez pensar um pouco. Me deixou um pouco reflexivo e olhar o Jorlan com outros olhos. Inclusive, esse vídeo aqui dele também me fez passar por isso. A gente vai estar comentando tudo aqui, talvez o vídeo fique grande, então é melhor você se preparar. Eu só não entendo por que esse menino, Biso, se dói tanto comigo. Eu juro que não entendo. E vive falando mal dos meus treinos, técnicas e etc. Eu realmente devo incomodar muito, pois ele treinar um dos melhores atletas do Brasil hoje e mesmo assim ainda tem tempo de perder com um aposentado que só treina para si e nem compete mais. Quando falo do treino no qual ele falou lesivo, é porque eu vejo um monte de jovens na academia carregando as máquinas sem qualquer preparo e fazendo 3 ou 4 reps. E isso sim pode ser lesivo. Tá, ficou um pouco confuso aqui. Ficou um pouco confuso esse texto. Mas aqui ele fala o quê? Poxa, o Biso, que faz um trabalho excelente, gasta o tempo dele comigo. Por quê? Seria para gerar engajamento? Essa seria provavelmente o... Esse é um assunto que o Jorlan aborda aqui. E ele se pergunta várias vezes isso. Por que esse menino faz isso? Por que esse menino faz isso? Ele treina o Lucas Garcia, que é top 3 do Olímpia. Quem sou eu? Eu sou um Zé.
Bom, aqui a gente pode pensar em duas possibilidades. Enquanto eu escrevia, eu pensei em duas coisas. A primeira, a nobreza do ato e o que não é a nobreza do ato e uma mescla dos dois. Visando a nobreza do ato, eu imagino algo como o Biso vê esse vídeo, ele percebe o quão incoerente isso aqui é com a realidade, o tipo de influência negativa que isso pode ser para os mais jovens e decide fazer um vídeo repudiando essa prática. Aqui, eu achei o Biso, inclusive, bem refinado no quanto à crítica dele, porque é um ataque, digamos, um ataque, mas ele não é pesado, né? Ele não se refere diretamente ao Jorlan, ele não fala que é lixo, que é isso, que é aquilo. Ele fala, olha, a galera acha que a gente treina dessa forma e na verdade a gente treina dessa forma. Tudo bem, é uma comparação, os métodos, os estilos diferentes. E só aqui na legenda que ele acaba sendo um pouco mais agressivo. A nobreza do ato, como eu disse, visaria elucidar os jovens de que essa é a boa prática. E qual seria a outra, que não visa a nobreza? Visa o hype, né? Poxa, o Jorlan tá fazendo essa presepada aqui, vou fazer um post mais polêmico também. Bota o JP executando de forma excelente, ou o Dorian Yates executando de forma excelente, bota o Jorlan executando de forma duvidosa. Vamos... Cara, olha, a gente sabe que não tá errado. Não tá errado. Emílio, como... Não tá errado. É um movimento parcial, muito menos eficiente do que pode ser. Mas errado. Conceitue o errado aqui para mim. Por favor. Não tem como. Na musculação, nesse nosso meio, as coisas não são tão preto no branco quanto gostaríamos que fossem, certo? Isso aqui claramente é algo que aumenta o risco de lesão. Por que que fazer o leg press dessa forma vai aumentar o risco de lesão? Primeiramente, é uma carga absurda. O problema não é a carga em si, o problema é a forma a qual ela está sendo conduzida. Primeiro, a gente pode observar que o Jorlan está com uma faixa do joelho. Essa faixa do joelho, ela tem um poder elástico. Então, ela aumenta a capacidade de você produzir força. Justamente por isso que tem campeonatos de powerlifting que ela não é permitida, pois ela aumenta realmente a sua força. Tudo bem? Então, você usar isso para altíssimas repetições é algo que, de fato, pode estar aumentando o seu risco de se lesionar. Seja por um aumento do estresse articular, do tendão, pois você está promovendo um estímulo, uma sobrecarga muito maior do que você aguenta, do que você de fato aguenta. Então seria muito mais seguro ele reduzir essa carga, fazer o movimento completo sem a faixa do joelho. O que é recomendado, o que é mais indicado para esse nosso trabalho de musculação, não powerlifting, é aquela que é uma compressão, a cotoveleira ou a joelheira, eu acho que seria o nome, que é uma compressão que faz ali, que vai aumentar a sua estabilidade. Não vai te dar mais reps, efetivamente. Eu vejo muita galera usar isso no leg, agachamento, e saiba que se você usa isso para repetições muito altas, como é o caso aqui, você está aumentando o seu risco de se machucar. Tá, Emílio, em qual faixa de repetições? 3 a 6, provavelmente, trabalhos máximos, coisas assim. Não leg press de 15 a 30 repetições, agachamento de 15 a 30, não, nada disso. Tudo bem? Continuando aqui. É porque eu vejo um monte de jovem na academia carregando as máquinas sem qualquer preparo e fazendo 3 ou 4 repetições. E isso sim pode ser lesivo. Fazer 3 ou 4 repetições aumenta o risco de lesão? Por que necessariamente? Se o indivíduo está adaptado, trabalha já naquela amplitude de forma consistente, optar por trabalhos mais próximos da sua uma repetição máxima, que seria esses 3 a 4, não vão ser lesivos. Muito longe disso. Podem ser até benéficos dependendo do contexto específico. Tudo bem? Bom, o treino com variações de amplitude pode ser uma ferramenta boa, dependendo do momento a ser usado. Isso aqui é verdade. Dependendo do contexto, você reduzir a sua amplitude de movimento pode ser benéfico. Por que não? Vamos lá.
Emílio, eu tô com uma limitação de movimento, eu não consigo fazer a amplitude completa, seja lá qual for o motivo. Tudo bem, vamos então trabalhar com um movimento parcial. Mas mesmo nesse sentido, a gente não faria com essa carga aqui, tá? E não usaria essa faixa elástica. A gente faria o movimento curto, porém com uma carga coerente, que permitiria você ter proximidade com a falha, coisas nesse sentido, respeitando esse contexto específico. Para os nossos trabalhos de hipertrofia, a amplitude completa do movimento sempre vai ser mais preferível, pois isso vai possibilitar uma maior experienciação das fibras com a boa tensão mecânica, com a tensão mecânica de qualidade. E o tempo sob tensão de qualidade, né? Porque a gente pode ter uma altíssima tensão mecânica sem grandes hipertrofias. Uma série de uma repetição ou duas repetições máximas não vão possibilitar um tempo sob tensão tão bom quanto uma série de 3 ou 4, 3, 5 ou 9, por exemplo. Tende a ser mais favorável para a hipertrofia. Um pouco mais de tempo sob tensão. A gente tem essas questões da qualidade do estímulo e do tempo. E esses dois fatores, eles podem andar de forma separada e não terem relação direta com a hipertrofia, pois o que garante a hipertrofia é a proximidade com a falha. Mas essa proximidade de uma, duas repetições é muito rápido, não permite um tempo suficiente. Pegou a visão? Pegou a visão? Esse seria o preditor comum entre as cargas pesadas, moderadas e leves, a proximidade com a falha. Mas todas elas devem seguir mais ou menos alguns padrões. Então, geralmente, a amplitude de movimento é algo valorizado, é algo que a gente quer deixar maximizado dentro da capacidade do indivíduo, da máquina que seja. Que não gere também uma sobrecarga articular desnecessária, como é muito observado em trabalhos de costas. Geralmente os trabalhos de costas são os que mais sofrem desse ruído. O cara acha que ele tem que ir lá na frente e voltar. Cara, você provavelmente está fazendo um trabalho menos eficiente do que indo lá na frente e voltando. Você não precisa ir lá. Pegou? Tudo bem? Mais ou menos nesse sentido. Agora, falar que eu estou fazendo firula, primeiro que isso demonstra uma falta de ética absurda. Em nenhum vídeo meu vocês vão ver eu falando o nome dele, ou pegando o vídeo dele, ou de qualquer outra pessoa para tentar me sobressair. Vamos falar da firula. Pessoal, isso aqui é uma firula? O que é uma firula na definição de vocês? Na interpretação de vocês? Eu vou colocar no Google firula definição. Vamos olhar em tempo integral aqui, na real. Firula significa um floreio, enfeite, ou ornamento excessivo. E muitas vezes desnecessário. Seja na fala, rodeio, enrolação, na música, ou mais popularmente no futebol, uma jogada de efeito com a bola feita por habilidade, mas que pode ser exibicionista ou sem propósito prático. É algo exagerado para chamar atenção. O oposto de simplicidade e objetividade. Retomemos o vídeo. Então a gente pode caracterizar esse leg press como uma firula? Olha, particularmente eu acredito que sim. Dentro dessa definição, eu acredito que entre, visto que nós podemos ter uma forma de executar esse leg melhor, mais proveitosa, mais eficiente. O Jorlan precisa trabalhar nessa amplitude reduzida? Não. O Jorlan precisaria trabalhar com essa carga excessiva? Não. Não porque a carga não seja importante, mas porque ele simplesmente não conseguiria fazer a amplitude completa do movimento com essa carga. Pois se ele consegue fazer com essa carga amplitude completa, aí sim, ele deve com certeza usar essa carga. Primeiro, que isso demonstra uma falta de ética absurda. Particularmente, eu não sei dizer se isso realmente demonstra uma falta de ética absurda. Em nenhum vídeo meu, vocês vão ver eu falando o nome dele ou pegando o vídeo dele ou qualquer pessoa para tentar sobressair. Acho isso muito baixo e desnecessário. Cara, isso aqui é algo que todos vamos concordar. O Jorlan não fala de ninguém. Ele vai para academia, faz o dele e não fala de ninguém. Ele passa a mensagem motivacional que ele acredita ser a real, a certa, e é isso.
Muito baixo, desnecessário. Quando falo para uma geração que está vindo sem qualquer base real do que é treinar. Jorlan, definitivamente isso aqui está longe de ser o bom treino. Mas isso é outro assunto. O Jorlan é um cara que defende muito os diferentes estilos de treino. O que é um estilo de treino? Isso tem validez? Porque se a gente tem estilos, ou melhor, estilo de treino melhor que o outro, por que eu vou fazer um que é menos eficiente, aumenta o meu risco de se machucar, aumenta a probabilidade de eu não ter uma longevidade tão grande, reduz a possibilidade de eu ter melhores resultados no mesmo tempo ou no mesmo tempo ou em menos tempo, porque eu vou querer objetivamente o que é pior. Ah, porque eu gosto. Mas por que você gosta de algo que é pior? É isso que eu quero entender. Se nós temos algo que é efetivamente melhor, por que optar pelo pior? Falo para uma geração que está vindo sem qualquer base real do que é treinar. Isso é verdade. Eu concordo. Eu vou na academia hoje e eu percebo o quanto as pessoas não têm noção do que é treinar. É muito comum a gente ver as pessoas longe da falha, não realmente treinando com a garra, que é algo que o Jorlan defende e que eu também defendo. Você deve treinar com garra, com vontade, mas não de qualquer jeito. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem no meu treino de pernas. Eu estava fazendo a minha série de extensora, eu observei no fundo um rapaz que parecia estar interessado na máquina, fiz a minha série, estava no meu intervalo ali, ele chegou próximo, olhou assim e foi meio embora. Eu não sei se eu espanto as pessoas, se ele ficou sem graça. Eu acho a minha afeição muito amigável, tá? Eu acho que eu sou uma pessoa muito amigável. As pessoas não têm medo de mim, eu sou uma pessoa muito amigável. Eu olhei, ô irmão, você quer revezar aqui? Você quer usar a máquina? Podemos revezar. Ele fez a série ali dele, eu não sei se era uma série preparatória ou já série de trabalho. Ele fez ali, beleza, eu fui fazer a minha. Fui nas últimas repetições, que é naquele estilo que a gente defende, bem lento, proximidade real com a falha, que a gente defende nessa porra. Irmão, petições, e ele olhou assim, chegou para ajudar. Cara, isso é algo que eu só vejo ali naquela academia. O ambiente dessa academia é de bodybuilding, é maravilhoso. A galera vê que você precisa de ajuda, vão lá querer finalizar mais uma, duas repetições contigo. Ele veio, finalizou ali comigo mais uma, duas repetições, falei, bota pouca força nisso, que é minha essa porra, e fechamos. Ele fez um comentário. Ah, 10, 20 anos eu chego lá. E uma risada. Vocês acham que eu ri? Eu fiquei puto, mano. Ele não precisa de 10, 20 anos para ter bons resultados. Ele só precisa de uma boa orientação. Ali, a única coisa que eu falei foi: irmão, ajusta um pouco essa cadeira. Você não vai mais fazer essa isometria que você está fazendo aqui no final. Você também não vai descer em super slow. Você vai descer igual uma pessoa normal. Explodiu na máxima intenção de velocidade. Voltou normal, sem despencar o peso. Imagina que esse aparelho é da sua casa e você quer preservar ele. Então você não desce em super slow, mas também não despenca. Só desce, irmão. É isso. O X da questão é o seguinte: você vai focar na perda de velocidade involuntária na fase concêntrica. A fase que tu explode o movimento, tu quer perder velocidade involuntariamente. Até lá, irmão, tu vai explodir todas as repetições. E não deu outra. Para aquela carga miserável que ele estava usando, ele fez umas 20. E não chegou na falha. Eu olhei, falei, irmão, fizemos um grande nada aqui. Vamos aumentar essa carga. Ele aumentou, eu falei, ó, entre 150 e 160. Ele jogou 150, eu devia ter falado 160, mano, porque sobrou muita coisa. Na segunda série do rapaz, ele foi uma série que adiante gerou muita fadiga. Então, mas essa já foi um pouco melhor. Eu realmente percebi nas duas últimas ali que ele perdeu um pouco de velocidade, mas sobrou. Sobrou, porque eu fingi que eu ajudei ele. Eu falei, ó, tô ajudando, vou entrar, hein? Aí eu fingi botar a mão no suporte ali, eu não ajudei nada. O cara finalizou o negócio. E ele parou novamente, por quê? Por conta da maldita acidose metabólica. Pelo custo excessivo das contrações musculares. Não porque de fato ele falhou. Peguei e falei, irmão, tu pode aumentar mais uma, duas aí, fácil. Próximo treino você aumenta mais uma, duas, fácil. E essa é uma dica. Dica o caralho.
Esse é um ensinamento que você leva para todos os exercícios. Pegou a visão? Mas isso é outro assunto. O assunto aqui é uma extrema falta de respeito e o uso da minha imagem para me denegrir, sem qualquer razão. Não sei. Até porque, eu acho, denegrir eu acho uma palavra bem forte. Tenho 43 anos e treino desde os 14. Eita, de idade. Já vivi praticamente quase tudo. E sei o que é bom pra mim, até pela fase da qual estou agora. E nem sempre o que é bom pra mim, fisicamente, psicologicamente, esse é o mais importante, psicologicamente. Porque como o Jorlan deixa claro nesse vídeo, ele já é um atleta aposentado. Ele vai pra academia pra fazer o que ele ama, que é treinar. Ele fala isso bastante nesse vídeo, ele dá muito foco nisso. Eu não obrigo ninguém a fazer o que eu tô fazendo, eu não falo pra ninguém fazer o que eu tô fazendo, eu só vou, gravo meu treino, compartilho com vocês o que eu amo fazer. Não tiro tua razão, irmão. Perfeito. Mas tem um X da questão aqui. Você está postando um vídeo na internet de forma pública, você deve estar sujeito a receber críticas, a receber julgamentos, assim como o Biso está, assim como todos estão. Você deve estar sujeito a isso e estar disposto a ouvir, tudo bem? Jorlan fala que não gosta de treta, que quer só fazer o dele. Jorlan, se você não comenta o assunto, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar um A desse assunto, beleza? Estão me mandando mensagem aqui. Ô, João Natural, você fica me mandando mensagem, cara. Porra, perdi o fio da meada, eu não botei no modo não perturbe. Tô nem aí, não vai ter corte nenhum, tô muito empolgado. Esqueci o que eu tava falando. Fisicamente, psicologicamente. Essa questão do psicologicamente é muito importante, porque aumenta a adesão dele. Mas eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que se o Jorlan treinasse nessas rédeas aqui, como prega o JP, por exemplo, ele ia gostar bem mais. Cara, é muito difícil pensar o contrário disso, porque essa é uma forma muito mais eficiente de se trabalhar, muito mais recompensadora. Como que não vai ser mais prazerosa, então? Continuando. Vai ser bom para ele ou para qualquer outra pessoa que seja. Assim como tudo na vida. Lembro que outrora, em um vídeo da Max com o Lucas, até fiz elogios ao trabalho dele. Mas sou um cara que sei elogiar mesmo sem ter que ser devoto de tal. E o Jorlan é um cara que merece elogios, tá? É um cara que faz coisas boas. Ele tem sua contribuição no nosso meio. Mas é um cara que eu admiro, porque ele posta vídeo na internet há muitos anos e ele demorou pra caramba pra chegar nesse ponto de viralizar, assim, de ser uma figura relevante. E isso aqui é mais uma mensagem que se eu não abordei ainda nesses 23 minutos de vídeo, eu abordo agora. Jorlan, você não deveria ficar triste, mal, seja lá o que for, quando as pessoas falarem de você, bem ou mal, você deveria ficar feliz, cara, porque isso mostra que você é um cara relevante. Um cara relevante, mano. Quantas pessoas não gostariam de estar nessa sua posição de relevância, de induzir o pensamento crítico? Porque, Jorlan, as suas opiniões são escutadas e as pessoas podem se influenciar pelo que você diz, tudo bem? Você deve achar isso... Cara, isso é maravilhoso. Você tem uma ferramenta incrível para mudar a vida das pessoas. Elogiar, construir sua carreira, vá em frente, continue me usando ou usando quem quer que seja para se sentir superior. Não, acho que esse não é o caso do Biso. Esse não é o caso do Biso. Eu vejo realmente muito mais algo como o ato da nobreza ou apenas pelo hype. Ou uma mescla dos dois. Porque o Biso realmente ele não precisa estar falando de terceiros para aumentar o valor do seu trabalho. Não precisa fazer isso. Mas ele faz, pois é uma ferramenta do jogo. É uma ferramenta do jogo, como eu estou fazendo aqui. Estou usando terceiros para falar a respeito. Como eu disse, acho que o trabalho está sendo feito e mostrado através do Lucas e só continuar e deixar aqueles que têm seus posicionamentos seguirem em frente e em paz. Porque no final, isso não leva a merda nenhuma. Se for olhar o mundo, cada um está treinando de um jeito. Que sejam felizes. Ninguém e nada é absoluto. Ninguém e nada é absoluto. Dorian Yates é absoluto, JP é absoluto. Aí, cara, eu planejei um monte de coisa pra esse vídeo. Eu não peguei até agora o roteiro que eu tinha feito. Foi tudo no freestyle aqui. Que isso, mano? Que é isso aqui? Bom, deu essa polêmica. E
Vamos ver o que mais tinha pra contar. Nesse vídeo aqui ainda, o Jorlan aborda algumas coisas insanas. Por exemplo, a matemática de 30 parciais para 8 completas. Em algum momento aqui ele fala, pô, eu fiz 30 parciais, mas seria a mesma coisa de fazer 8 completas. Não, não é. O nosso corpo não respeita a mesma matemática da matemática objetiva. É outra coisa. O corpo humano responde de forma totalmente diferente. Outros dois pontos que eu quero abordar aqui é em relação ao tudo é possível, a bandeira que o Jorlan defende, e ao low volume, que ele fala que ele não vê sentido nesses caras não tão grandes, pegando cargas tão grandes assim, certo? Em relação ao tudo é possível, ele diz que defende todas as bandeiras e que basta você ter garra. Olha, isso vai entrar de acordo com o que a gente acabou de falar, de que se tem alguma coisa melhor, é preferível que você siga ela. Os diferentes estilos não podem ser variações que se destoem do padrão excelente. Pegou a visão? E a questão do low volume, que o Jorlan bate, é desses garotos jovens pegando cargas extremas e fazendo muito poucas repetições. Isso não é um problema. Isso também não tem nada de anormal, porque os mecanismos relacionados aos ganhos de força são muito maiores do que os mecanismos relacionados ao crescimento muscular. A gente tem um relacionado ao crescimento e 6 relacionados ao ganho de força. Você pode aumentar a sua força, melhorando a sua coordenação no exercício, aumentando a sua rigidez tendínea, aumentando a sua densidade miofibrilar, a adição de proteínas, sem necessariamente aumentar o tamanho da fibra. A gente tem também a questão da tensão lateral de força, aumento pela tensão lateral de força, se eu não me engano, recrutamento de unidades motoras de mais alto limiar e hipertrofia. A hipertrofia é um dos fatores que estão associados ao ganho de força. A tendência é que o indivíduo atinja um certo teto nesses outros, que às vezes sobem muito mais rápida. Por exemplo, a coordenação. Cara, o seu ganho de força, pela melhora da sua coordenação, tende a ser muito alto nas primeiras semanas. O ganho de força também, a melhora do recrutamento de unidades motoras também. A hipertrofia, ela vai entrar lá no longo prazo, porque a gente não tem um teto claro de hipertrofia. Ela tende a aumentar de uma forma um pouco mais expressiva no longo prazo do que essas outras que eu comentei. Isso também varia de indivíduo para indivíduo. Se eu falei alguma besteira, deixa aqui no comentário. Então, é esperado que com o passar dos anos, o tamanho dele converse com a força, ok? Isso também depende de fatores genéticos, se usa ou não usa alguma coisa. O fato é que trabalhar nessas intensidades mais altas, que é chamado de low volume, mas a gente também pode se referir a um trabalho de alta intensidade, provavelmente é mais eficiente, tanto para ganhos gerais, quanto para a própria saúde. E ponto. E com alta intensidade eu não me refiro necessariamente ao trabalho de 2 repetições. Eu me refiro a casas de 6 a 10, de 5 a 9, 3 a 6 eu também acho aceitável. E dessa forma se segue. Algo que eu discordo objetivamente do Jorlan é a relação do shape e do falar. O Jorlan defende muito a bandeira de que você tem que ter shape para falar do outro. Cara, eu acho que isso não faz sentido, pois pensamos no treinador. O treinador tem o shape do atleta? Não, se fosse assim, o treinador subiria no campeonato e venceria os Mr. Olímpias. O mesmo se dá pelo nutricionista. E o que o treinador e o nutricionista têm em comum? Eles dão pitaco no treino e na dieta do atleta, ok? Nesse sentido, por que eu teria que ter shape para falar da dieta ou do treino de outro? Sendo que eu, por exemplo, sou também um treinador. Porque eu, como treinador, não posso falar do treino de outro treinador. Não posso dar a minha versão dos fatos, minha opinião, algo nesse sentido. Sempre pautado em conhecimento. Opiniões que não são pautadas em conhecimento tendem a ser lixo, são descartáveis. Então, sempre que você for querer dar pitaco, é importante você ter evidências a respeito do assunto, ter estudado bastante sobre o assunto, para não cair pra não ficar feio pra ti, cara. Ponto.
ao meu ver, isso aí é uma grande de uma falácia. Entra naquela questão do o profissional de saúde tem que estar em excelente forma para ter credibilidade? Não necessariamente. O profissional de saúde pode ter um grande conhecimento, ser muito melhor do que aquele que tem o shape dos deuses, pode ser muito melhor do que aquele que tem o shape dos deuses em relação à técnica, conhecimento, mas não ter o shape. Tudo bem? Pegamos um cenário de um cara que entrou na faculdade com obesidade. E durante o período da obesidade, ele veio reduzindo o peso corporal dele. Ele estava com 130, diminuiu para 100. Mas ele ainda não está com um bom shape. Mas ele estudou e ele aplicou o conhecimento dele. Ele perdeu 30 quilos ao longo desse tempo. Esse cara não tem nenhuma experiência para te passar? Nada? Claro que a credibilidade dele é muito julgada pela imagem. Isso é errado, mas é algo que acontece. E que sirva de alerta para você, ou futuro, ou profissional, cuidar da sua imagem. Isso é importante. O julgamento, ele tá aí a todo momento. As pessoas não se importam com você, mas elas te julgam o tempo todo. Então, se você puder evitar esse julgamento precoce, esse julgamento que não reflete a realidade, faça isso. Inclusive, melhorar a sua forma física não é só pela questão da captação, também é pela questão da sua própria saúde. Bom, a respeito desse assunto, era isso que eu tinha para falar. Espero ter vindo com uma visão lúcida a respeito, sem vieses, sem nada. Apenas os fatos, a realidade como ela é. Se você gostou e assistiu até aqui, deixa o like, deixa o comentário. Gostou desse formato de vídeo? Deixa o comentário, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.